Olá pessoal, voltando então aqui nas análises, lembrando que, só checando, tá tudo certo. Então, só lembrando que ontem a gente fez aqui a extração dos losses de UCIs, lembra? Então a gente estava nesse passo 232 até o 238, o próximo passo é o do 241. Então vou voltar aqui na nossas análises, o da screen-R, lembrando que essa daqui é a screen que a gente estava analisando e vem aqui, ó. Então tá olhando aqui, ó, já pegou os dados para cada um das espécies que a gente estava analisando, né? Então para as 4 espécies. Então agora a gente está aqui dentro, ó. Lembra do arquivo de configuração que foi gerado inicialmente? E aqui a gente tem um arquivo, nesse arquivo inclui todos os dados. Se vocês derem um cat nesse arquivo, então aqui todos os nossos dados de UCIs organizado por espécie. Tá? Então aqui, ó, então a gente não tem só mais uma lista com os UCIs que a gente quer, mas a gente tem uma lista dos UCIs que a gente quer para espécie e os dados. Tá? Então a gente tem os CIS para aquela espécie e os dados realmente daquela espécie. Ok, pessoal? Então aqui a gente já coletou os dados. Demorou um pouco, né? Mas os dados foram coletados. Perfeito? O próximo passo na análise é o comando da linha 241. O comando da linha 241 vai, na verdade, exportar esse arquivo, na verdade, transformar esse arquivo num outro formato, né? Esse arquivo de pastas, para a gente poder fazer uma análise estatística para ter uma ideia da quantidade de dados que nós temos aí. A análise estatística para ver a quantidade de dados é esse comando da linha 244 até a 247, tá? Então aqui, ó, dei um Ctrl V para nossa tela e a gente consegue checar novamente a quantidade de UCIs que a gente tem aqui, ó, 2.240 para Alligator Mississippiense, 796 para Noles Carolinenses, 3.868 para Galos Galos, 958 para Musmúsculos. Então, o que nós temos novamente, né, fazendo essa análise estatística, então vocês já fizeram ela antes, né, então é a mesma coisa, então a gente vai checando ao longo das análises se não houve uma redução muito drástica no número de CIS, no número de reads e tudo mais, então é importante a gente checando e verificando a quantidade de dados que a gente tem aqui. Isso aí não foi bruscamente reduzido pelos próprios métodos aqui de análise, ok? O próximo passo é uma fase na qual a gente vai começar a realizar os alinhamentos e realizar o que a gente chama de edge trimming ou internal trimming. Eu não vou explicar em detalhes aqui na parte de análise o que é isso, só vou relembrar, porque isso aí tem uma aula teórica que a gente discute um pouco disso. Mas os dados, lembrando que elementos ultraconservados são utilizados, na verdade, probe sets para capturar regiões extremamente conservadas do genoma das espécies. Isso garante que a gente esteja trabalhando com a mesma região, ou seja, regiões homólogas em diferentes espécies filogeneticamente distantes, né? Então, a gente pode trabalhar com espécies que são proximamente relacionadas, que não são tão proximamente relacionadas ou que são muito distantes filogeneticamente. E assim a gente pode tratar os dados de diferentes maneiras. Se a gente optar por não fazer nenhum trimming, que seria o no trimming, raramente para análise filogenética a gente faz esse no trimming, na verdade eu não recomendo. Na verdade, na análise genética de população a gente pode pensar em não realizar trimming nenhum, que seria o corte, né? Trimming seria um corte, porque a gente mantém muito da variação, né? Então, se você está querendo trabalhar com grupos proximamente relacionados, a gente quer manter grande parte dessa variação, né, que são as pontas dos UCIs, não o centro dele, mas as pontas, tanto a ponta da esquerda quanto da direita do core, né, que são as regiões flanqueadoras esquerda e direita. Se a gente quiser fazer uma análise com grupos que não são tão filogeneticamente distantes, a gente pode querer, na verdade, realizar o edge trimming, que é simplesmente cortar as pontinhas dos dois flanks, da esquerda e da direita, e retirando um pouco da variação. Agora, se os grupos forem filogeneticamente muito distantes,
a gente realiza o internal trimming, que é um corte nas pontas mais um corte interno dos UCIs. Qual é melhor a ser utilizado para o seu problema? Muito difícil de responder essa pergunta. Existem algumas sugestões que a partir de 30 milhões de anos de divergência dentro desse grupo é melhor usar o internal trimming, antes de 30 milhões de anos para o presente o edge trimming, mas isso não é uma regra. O ideal é que você teste os dois tipos de corte para os seus dados e veja como isso vai afetar a sua resposta final, que na verdade é a sua topologia que você quer estimar com esses dados UCIs. Ok, pessoal? Então, nesse caso, a gente vai realizar apenas o edge trimming como um teste aqui, tá? Dos nossos dados, que eu estou ensinando vocês a fazer esses dados, então a gente vai fazer o edge trimming. Para realizar o edge trimming, seria o comando aqui da linha 265. Tá, vamos copiar esse comando aqui, eu vou dar um clear, aí eu vou copiar o comando. Então a gente vai chamar um programa que chama Filuci, aqui ó, Filuci Alignment Sequence Alignment. Tá? A gente vai dizer para ele onde está os nossos dados, que está nesse alt taxa incomplete e fasta. O output vai ser math next edge trimming. A gente só tem 4 taxas, a gente coloca. A gente vai precisar colocar o alinhador que a gente quer, aqui nesse caso é o math. Existe também o alinhador do Muscle, quantos processadores a gente quer utilizar, algumas outras informações, a informação do sequência de matriz está na incomplete matrix, e o output vai ser para o log, né, a pasta log. O output não, na verdade a pasta log vai ser, o arquivo log vai ser exportado para a pasta log. Ao mesmo tempo que ele vai cortando as pontas, ele já vai alinhando, né, com o math. Existem vários alinhadores. É a mesma coisa, você está querendo trabalhar com multilog, você quer alinhar todas as espécies que você tem o COI, para todas as espécies que você tem o 16S, e assim por diante. Então a gente vai alinhar todas as espécies que tem aquele determinado UCIS. Então você vai ter lá UCIS 500, todas as espécies alinhadas. UCIS 1050, todas as espécies alinhadas. E assim por diante. Ok, pessoal? Então vocês dão um Enter aí. E a gente vai começar a alinhar, ok? Então ele dá alguns errinhos aí, na forma que nosso método está um pouco ultrapassado e tudo mais, mas não tem problema, é o que está instalado no sistema. Eu preciso atualizar o sistema do nosso servidor com uma versão mais recente aí do Filuci. Então é isso que ele realmente fala aí nesses erros, tá? Então, mas não se preocupem com essas mensagens, pelo menos nesse momento, né? Ele fala aqui, ó, que o método está obsoleto, mas a gente precisa atualizar então o Filuci aí no sistema. Olhando aqui, a gente vê que tem pontinhos e tem algumas situações que ele coloca esse X. O que significa o pontinho? Opa, desculpa. O que significa esse pontinho e o que significa esse X? O pontinho significa que cada pontinho aqui é um elemento conservado. Cada X também é um elemento conservado. Só que o pontinho ele coloca quando ele teve sucesso no alinhamento daqueles UCIs, né? Se ele realizou o trimming e alinhou aquele UCIs. Já quando ele coloca o X, significa que ele tinha um UCIs que era muito pequeno, né? Um UCIs que era muito curto. Aí o que aconteceu? Nesse UCIs que era muito curto, ele tentou realizar o trimming, e quando ele realizou o trimming, esse UCIs foi reduzido a praticamente nada, né? Ou seja, ele fez o corte, o UCIs já era pequeno, e ele foi reduzido a basicamente nada, né? Então ele acabou deletando esse UCIs. Há diferenças entre o edge trimming e o internal trimming nesse sucesso aqui de incluir o ICIS ou deletar o ICIS? Claro, né? Se você faz um corte mais menos brusco, né, que seria com o edge trimming, a chance de você reduzir o ICIS a zero é menor. Se você faz um corte muito brusco, que seria o edge mais internal trimming, na verdade seria o internal trimming, você corta mais, a chance é maior do que você reduzir muito o tamanho desse X até chegar, na verdade, num tamanho praticamente zero, né? Um tamanho muito pequeno, e a gente ter que, na verdade, o programa ter que deletar esse UCIs. Ok, pessoal?
Tá? Então, assim, depois de um período curto de tempo, ele já terminou de realizar a análise. Quando chega, então, nessa informação Complete Phylocy Alignment Sequence Alignment, quer dizer que a análise foi concluída. Ok? Bom, então a gente fez o alinhamento e realizou o trim. Vamos só dar um ls-l aqui para a gente verificar. Lembrando que eu estou dentro da screen ainda, né? Aqui eu estou continuando as análises dentro da própria screen. Eu vou dar um cdmft e um asterisco aí para ele escrever o resto do nome. Vou entrar aqui e a gente vai visualizar o quê? Ó, a lista de UCIs. Está vendo que agora ele separou os UCIs numa lista? Aqui. Se eu der um cat, que é um CAT, e cada um UCIs aleatório aqui, a gente vai verificar o quê? A gente vai verificar o alinhamento dentro desse UCIs. Então, aqui, o UCIs 7924 está em formato Nexus. E aqui as 4 espécies, nesse caso tem as 4 espécies, tem esse UCIs 7924, ok? Alinhado. E o formato do alinhamento é formato Nexus, tá? Aqui, ó, o formato Nexus para o alinhamento. Então a gente tem o formato Nexus, ele contém essas informações, então tem um símbolo aqui que eu sempre chamo de hashtag, né? O hashtag Nexus. Begin data, 2 pontos, as dimensões que seria a quantidade de taxons, N-tax são 4, então 4 espécies, tá? Quantidade de caracteres 330, então esse UCIs tem 330 caracteres. O formato é DNA, tem missing data e tem gap. Qual a diferença entre missing data e gap? Gap é aquilo que foi o produto da evolução mesmo, ou seja, quando você faz um alinhamento entre diferentes espécies, vamos pensar num gene codificante de proteína. Se houve evolutivamente a perda de um aminoácido, o que vai acontecer quando você alinhar na verdade foi a perda de um aminoácido em uma das espécies. Digamos que os músculos tenha perdido um aminoácido. Quando você alinha entre diferentes espécies e só os músculos perdeu aquele aminoácido, ele vai perder o quê? 3 bases, uma trinca. Ok? Digamos que esse aqui tenha perdido 2 trincas, perdeu 2 aminoácidos, se isso for gene codificante. Então ele coloca gap, porque isso aqui é produto da evolução. Houve mesmo a perda evolutiva de 2 aminoácidos. Mas no caso de erros de sequenciamento, que são não erros de sequenciamento necessariamente, mas por algum problema as pontas dessa sequência não foram sequenciadas. Por exemplo, o CIS 7924 não foi sequenciada o segundo flank, aqui o flank da direita, para a espécie Alligator mississippiensis, por motivos qualquer, não sei qual é esse motivo, mas pode não ter sido sequenciado. O que vai acontecer? Isso daqui não é uma perda evolutiva, isso aqui pode ter sido uma perda de um problema de sequenciamento. Então a gente codifica diferente o que é produto da evolução como gap e o que é simplesmente dado perdido, né, que seria o missing data, como interrogação, ok? Na prática, a maioria dos modelos de reconstrução de topologia de árvores, como verossimilhança e análise bayesiana, não tem como diferenciar gap de missing data, isso é simplesmente uma ausência de caráter, mas então na construção da topologia não tem muita diferença com relação a isso, mas a gente costuma codificar, porque tem situações que a gente consegue diferenciar entre perda o que não foi sequenciado realmente do que é o produto da evolução, que seria o gap. Por exemplo, parcimônia a gente poderia pesar diferentemente esses caracteres, dar um valor maior para o que é perda evolutiva relativamente ao erro de sequenciamento. Ok, pessoal? Então agora a gente já realizou o trimming e tem as sequências alinhadas. Eu vou voltar aqui na pasta de trabalho, que é a nossa pasta de trabalho, agora é a pasta All. E vamos para as próximas fases, né? Depois de realizado o trimming, nós podemos fazer também uma estatística disso. Eu vou clicar aqui, vou dar o comando da linha 271 para fazer uma estatística, tá? Fazer um summary aí dos dados. Dou um Enter e rapidamente ele vai gerar aqui uma tabelinha mais amigável do que a gente tem visto até agora sobre os resultados, né? O que a gente vai olhar basicamente nessa tabelinha é o número total de loss, né? Então a gente tem 696 loss de UCIs, ok? E aproximadamente qual é o tamanho total dessa matriz? Acho que está mais em cima.
cadê o tamanho total dela? Bom, não lembro exatamente onde está o tamanho total dela. Ok? Mas essa informação... aqui tá, desculpa, nossa, tá embaixo aqui, ó. Tá no meu nariz, né, o negócio. Então, assim, essa matriz tem 696 losse de elementos conservados numa matriz que dá aproximadamente 280.167 pares de base. Ok? Então, essas duas informações são importantes. Uma outra informação importante são essas matrizes aqui do que a gente chama de 50 até 95%. Por quê? A quantidade de missing data nas matrizes principalmente de elementos ultraconservados, quando trabalha com Exo não é tão verdade, mas quando trabalha com SIS é verdade que existe muito missing data, muito dado perdido, muito gap e muito interrogação, né? Então olhem aqui quantos caracteres a gente tem de A, 237 mil, mas a gente tem interrogação, que seria o que não foi sequenciado, né? 117 mil caracteres, é muito dado perdido, ok? Então a gente pode escolher, por exemplo, uma matriz de 50% aqui significa que o SIS tem que estar presente em 50% dos taxons para ser incluído na matriz final. Tá? Então eu posso optar por tratar nossos dados de diferentes maneiras. Se eu usar a matriz completa, beleza, a gente usando a matriz completa com todos os SIS, não importa se ele está presente em apenas um taxon, se está presente em 2, 3 ou 4, ele vai ser incluído. Se a gente usar a matriz de 50%, se a gente tem 4 taxons, isso significa que o SIS tem que estar presente em 2 taxons para ser incluído na matriz final. O SIS está presente em apenas um taxon, não vai ser incluído na matriz final. Se a gente usar uma matriz de 75%, o SIS tem que estar presente em pelo menos 3 taxons, né, dos 4, para ser incluído na matriz final. Quem tem 1, 2 taxons, e o SIS que está presente em 1 ou 2 taxons, não vai ser incluído na matriz final. Tá? Então a gente normalmente analisa uma matriz, aqui a gente tem poucos taxons, mas utiliza uma matriz de 70 até 85%, ok? Em torno disso daí. Mas muitas vezes nós fazemos a análise com a matriz de 50% ou uma matriz de 95% para ver o quanto a quantidade de missing data ou a falta, na verdade a matriz completa, vai influenciar aí no nosso resultado final, que seria a topologia, o comprimento de ramo, análise filogenética. O objetivo final é sempre a topologia, os comprimentos de ramos. Aí, ok, pessoal? Então façam os testes, né? De diferentes tamanhos de matriz. Não existe também, da mesma maneira que o Edge Internal Team, existem recomendações para usar entre 60 e 80, ou em média, ou 70 ou 75%, que eu apresento no corpo do texto do artigo, mas não tem uma regra, você pode testar em diferentes tamanhos de matrizes, diferentes inclusões ou exclusões de terminais. Não há muita diferença entre a de 50 e 95 nesse caso, porque a gente só tem 4 terminais. Mas se vocês tivessem aí 200 terminais, com certeza você ia ter uma diferença grande em quantidade de SIS inseridos. Aqui na de 95 você tem 199 SIS, na de 50, 696 SIS. Mas a de 50 até a de 75% você vai incluir 696 SIS, a de 80 para cima 199 o SIS. Eu vou fazer análise com a de 75%, que é uma das mais que a gente comumente utiliza. Ok? Eu vou então dar um zoom aqui novamente. Tá? Vamos pular a parte do internal trimming, porque a gente não vai fazer. Vamos para o passo 8. O passo 8 aqui significa simplesmente uma limpeza aí dos nomes do arquivo que a gente vai ter. Então, a gente olhando aqui, vou dar um ls-l. Dentro desse arquivo math-nexus edge trim, a gente tem um excesso, repetições dos nomes dos taxons, né? Então esse comando aqui da linha 299 simplesmente limpa esse excesso de nomes aí, né? Então aqui deu o comando da linha 299. Você vai ver que ele vai rodar e fala assim, ó, limpem os nomes dos taxons em excesso, alligator mississippiense, análise carolinense, galos, galas e musmus. Ok? E se você der um ls-l depois desse comando, você vai ver que ele mostra math next edtrim clean, tá? Porque a gente pediu para ele exportar uma pasta, o output aqui desse comando é math next edtrim clean. Tranquilo, pessoal? Isso é só para dar uma limpada nos nomes, então. Agora, o comando da linha 311, que é onde a gente vai escolher aí
a porcentagem de UCIs que tem que ser incluída na matriz final. Tá, dá uma olhada nesse comando. Então, esse comando é importante, a gente pode checar ele, ó, aqui, ó, var, anaconda, esse aqui é o caminho até o programa. O nome dele chama filelucy align get only loss with minimal taxa. Qual é a matriz que vai ser de entrada? Então, essa vai ser, o arquivo vai ser schema.next add clean, tá? É o que a gente acabou de limpar. E tem que colocar sempre aquela quantidade de taxons terminais, que existe essa matriz, aqui existe 4, então a gente coloca aqui. E a porcentagem de corte. A porcentagem é 0,75, então o CIS tem que estar presente pelo menos 75% dos taxos para ser incluído na matriz final. Ok? O output vai ser uma matriz, a gente sempre aqui vai ser o mesmo arquivo, só que agora aqui no final, traço 75p. 8 processadores a gente vai utilizar e o output vai ser jogado para a pasta log. Na verdade, o arquivo log para a pasta log, né? Que a gente tem aí para deixar, lembra, os dados mais clean aí, nosso arquivo mais clean. Dando um enter e o que a gente vai gerar, ls-l para ver o que foi gerado aqui, ó, nosso arquivo. Agora, nesse caso, vamos entrar aqui para olhar só. Você vai ter novamente uma lista de UCIs. Só foi mantido nessa pasta os UCIs que estão presentes em pelo menos 75% dos taxons. Tudo que foi presente apenas um taxon foi eliminado. Ok, pessoal? Então é exatamente isso, para isso que funciona esse comando. Tá? Agora a gente está quase no finalzinho. Olhem aqui. Bom, eu acabei de entrar aqui e você vê o que? Você vê os UCIs separados. É como se a gente tivesse o gene COI alinhado em todos os taxos, 16S, 12S, reticulon, o RAG1, RAG2. Entendeu? Aqui a gente tem, na verdade, uma lista de cada um dos CIs alinhados por taxos, todos os taxos para cada um dos CIs alinhados. Existem algumas abordagens na qual a gente está interessado, por exemplo, as análises de coalescência, e estimar uma árvore para cada gene, ou nesse caso, uma árvore para cada UCIs, e depois fazer o consenso entre todas essas árvores geradas. Num método, eu utilizo muito o método do Astral, tá? O Astral é uma análise de coalescência, mas existem outros métodos que têm essa abordagem. Então, o que está na crista da onda hoje de discussão aí teórica é se é melhor uma abordagem na qual a gente estima uma árvore para cada gene e depois faz o consenso das árvores, ou se a gente cria uma matriz única, que a gente chama de supermatriz, na qual todos esses vão estar alinhados, ok? Então, qual abordagem é a melhor? Outra discussão difícil, pessoal. A gente testa, na verdade, todos esses métodos e vê quanto isso influencia a nossa topologia final, ok? Então, bom, guardem esse arquivo, porque depois eu vou ensinar vocês a rodarem o Astral e vocês vão precisar desses UCIs aqui alinhados separadamente e não numa matriz única chamada supermatriz. Mas, no primeiro momento, eu vou rodar o HackSML com vocês, depois vai ter um vídeo só para o Exabase, tá? Então, para a gente rodar o HackSML, a gente vai precisar fazer o quê? Nós vamos precisar concatenar os dados. Para concatenar os dados, o que é concatenar os dados? Concatenar é colocar um gene na frente do outro para todos os taxons. Ou seja, um UCIs na frente do outro para todos os taxons. Ok? Para a gente concatenar os dados, vai ser o comando da linha 328. Ok? Então aqui na linha, como a linha 328, vai procurar lá o programa filelucy align format next file for HackSML, onde está os UCIs que a gente quer alinhar. Aqui na matriz math next add trim clean 75. O output vai ser math next add trim clean 75 HackSML. Vai gerar um arquivo charsets, que na verdade, o que é esse arquivo de charsets? A gente vai ver daqui a pouco. E as posições de cada UCIs, porque a partir do momento que você tem uma supermatriz toda alinhada, você vai querer saber onde começa o UCIs e onde termina o UCIs naquela matriz gigante alinhada. Tá? Então ele vai criar um arquivo que escreve para você onde começa e onde termina cada UCIs. Dá um Enter aí. E ele está
concatenando os dados, dá um list e você vai ter aí, ó, nós vamos ter aí uma outra pasta na qual foi criada a supermatriz. Antes da gente olhar essa supermatriz, nós vamos realizar o comando aqui da linha 334. O que é esse comando da linha 334? É CP. O que é CP, pessoal? Copy, tá? Então a gente vai copiar, tem o argumento aqui traço R maiúsculo, a gente vai copiar essa pasta HackSML e vai criar uma nova pasta, só que com um nome diferente, Exabase. Por quê? Porque o arquivo de entrada do HackSML do Exabase é o mesmo. Então a gente vai fazer em uma pasta, que seria essa, a análise de verossimilhança. Vocês dão um comando aí da linha 334. Você vai gerar uma pasta com o nome Exabase. Então nessa Exabase a gente vai rodar a análise bayesiana. Então análise HackSML aqui, análise bayesiana aqui. Ok, pessoal? Perfeito, tá? Agora, para rodar a análise de HackSML primeiro, é os comandos da linha 340 e 344. Primeiro a gente roda Best Tree e depois o Bootstrap. Mas para rodar a gente tem que entrar na pasta. Não dá para rodar de fora dela, então a gente vai ter que entrar nessa pasta aqui, ó, tá? É simplesmente cd e o nome dessa pasta. Ok, agora a gente entrou. E o que a gente vai encontrar ali dentro? Vai encontrar a matriz, pessoal. Matriz de dados e o arquivo de charsets, que é onde começa e onde termina, a informação de onde começa e onde termina cada e o sys. Tá, eu vou sair da screen aqui rapidamente, só para ir voltar nesse mesmo lugar que eu estou, para a gente conseguir enxergar todo o conteúdo da pasta, tá? Que está dentro dessa pasta HackSML. Deixa eu ver o que tem aqui dentro. Então eu vou entrar no taxon set, porque eu estava fora, né? Você percebeu, quando você cria uma screen, você sai dela num determinado local do computador, quando você volta nela, volta para o mesmo local na qual você saiu inicialmente. Então da screen eu estava num caminho, e aqui quando eu estou fora da screen eu estava em outro. Então eu tenho que voltar de novo lá, tá? HackSML, beleza? Então eu vou dar um clear primeiro, eu vou aumentar um pouco o tamanho, agora um clear e um list para vocês verem. Então eu tenho um arquivo de charsets. Se vocês derem um cat nesse arquivo, olha o que acontece. Vai mostrar aqui pra gente todas as informações, principalmente aqui que está escrito de uma outra maneira, cada um dos sys e tudo mais, mas não tem o tamanho dele. Aqui eu tenho, tá, pessoal? Ó, eu tenho a informação de onde começa e onde termina cada sys. Por exemplo, o sys 6.964 começa na linha 57.580 e termina na linha 57.921. Não na linha, né? Seria no o caráter da matriz, tá? Na posição daquela matriz formato Philip que está ali. Então esse aqui só inclui esse arquivo charset só inclui a informação de onde começa e termina em cada sys. Se a gente quiser realizar partições, ou seja, usar um modelo de evolução nucleotídica para cada uma dessas regiões aqui da matriz, para cada sys, nós vamos precisar dividir essa matriz, vamos precisar dessa informação aqui, ok? Tá, então agora eu vou dar um cat também, vou dar uma ls para olhar de novo, e um cat na matriz formato Philip, aqui na verdade no arquivo formato Philip. Aqui estão os dados. Olha, pessoal, é dado que não acaba mais, né? E olha, vejam a quantidade ainda de interrogação que tem aqui no meio, ok? Ó, você tem muitos dados, tá vendo? Não acaba mais. Vamos subir com o cursor que é mais rápido, tá? Opa, passou. Descer um pouquinho, para ver a região aqui. Então eu dei o comando cat aqui. É uma matriz em formato Philip. A matriz em formato Philip sempre começa com a quantidade de taxons depois o total de caracteres dessa matriz. Então essa matriz vai ter 280.167 caracteres, ok? Para 4 taxons. Isso é muito caráter, tá, pessoal? É muito caráter comparado ao multilocus. Hoje eu vi a maior matriz que eu já tinha conhecido, né, que tem 1.200.000 caracteres. Então, dependendo da quantidade de sys e do tamanho desses sys,
entre os grupos ou a espécie, na verdade, na qual você está buscando eles, né, tentando sequenciar eles, essas matrizes podem ficar realmente muito grandes. Então eu vi uma matriz hoje que era quase 6 vezes maior que essa, de 5 a 6 vezes maior que essa. Ok, pessoal? Vamos lá, vou voltar lá embaixo na linha de comando. Bom, voltamos na linha de comando aqui. Vou dar um clear e um ls, tá? Então vocês já viram o que existe dentro desses dois arquivos. Um existe o charset, o outro existe a matriz. Agora a gente quer o quê? Realizar a análise de verossimilhança, tá? Então a verossimilhança, o modelo de verossimilhança está instalado dentro do Filuci, já o Exabase não está, tá, pessoal? Então vocês têm que instalar separadamente o Exabase na máquina aí. E no meu caso a gente já instalou, tá? Então vai rodar perfeitamente no nosso servidor. O que é o comando do Exabase? Bom, o do HaxML aqui. O HaxML é interessante, vou dar uma olhada no manual dele, é legal de ler o manual dele. Claro, não ler tudo que é muita coisa, mas ele tem várias informações aqui, explica muito bem algumas coisas que a gente pode alterar. Ó. A gente vai buscar o Exabase, o HaxML lá na origem dele, o nome do programa é esse daqui, tá? Existem 3 versões do HaxML, essa versão que eu estou utilizando aqui, uma versão ASX lá, que eu não sei exatamente o que significa, e uma versão híbrida, que é para utilizar em supercomputador com memória compartilhada e memória distribuída. Ok? Isso daí a gente, se der, eu falo numa outra aula, né, numa outra apresentação, mas só resumindo, porque eu já toquei no assunto, memória compartilhada distribuída. Memória compartilhada seriam as memórias, por exemplo, o meu computador aqui tem 4 processadores, então a gente trabalha em memória compartilhada. Quando você liga virtualmente uma máquina, o meu computador, a um outro computador, você tem o que a gente chamaria de memória distribuída. Ele tem memória compartilhada e distribuída. Então a gente tem uma outra programação para memória distribuída quando você liga em série vários computadores, tá? E você tem uma maneira de programar da uma maneira que o computador, todos esses computadores ligados em série, sejam reconhecidos como um único supercomputador, ok? E, por exemplo, servidores como o Grid Unesp e outros servidores funcionam dessa maneira, com memória compartilhada e distribuída junto. Aí você precisa de uma versão híbrida do HaxML, que tem a capacidade de distribuir os cálculos não só entre os diferentes processadores de um único computador, mas entre diferentes processadores de diferentes computadores, ok? Tá? Então aqui a gente tem, essas são as diferentes, então a versão híbrida serve para isso. Próxima coisa aqui, ponto M é o modelo de evolução nucleotídica, então aqui a gente tem o GTR mais gama. Traço N é quantas vezes você quer fazer a análise de verossimilhança, que eu estou colocando que ela quer fazer 10 vezes. A gente vai fazer 10 vezes a análise e ver se as 10 análises chegaram ao mesmo resultado. Ou seja, estimar a árvore com a maior probabilidade de ser a árvore verdadeira. Aqui é a seed, né? Que é um número aleatório que a gente coloca, porque isso daqui depende de que porção da análise a gente vai começar e outras variáveis. A gente consegue retomar a análise com esse número e tudo mais. Traço N minúsculo, a gente está falando do programa que a gente quer estimar apenas a best tree. Não vamos estimar bootstrap aqui, então a gente não vai fazer reamostragens na nossa matriz. E aqui o S é o nome da matriz, tá? E aqui o número de processadores que eu quero utilizar. Vou usar 8 processadores apenas para fazer essa análise. Dou Enter e aqui nós estamos fazendo a análise, tá? Leu a matriz. A análise demorou 4,7 segundos. Vou dar um ls. Ó, eu pedi para fazer 10 vezes, então ele correu 10 vezes. Ó, corrida 0 até corrida 9. Que ele sempre, HaxML, ele sempre começa com uma árvore de parcimônia, porque a árvore de parcimônia já tem a chance de chegar próximo ao resultado que você quer, né, ou já chegar diretamente no resultado que você quer. Então é aquele método de climb hill, né, que a gente fala, que já sobe a colina rapidamente com um método, começando a partir do modelo de parcimônia. Ele compara esses resultados aqui, o resultado da best tree, então aqui ele coloca a árvore de parcimônia. Então se vocês quiserem falar, vou fazer eu quero usar o método de parcimônia também para essa matriz, beleza, você não precisa necessariamente fazer, só correr o HaxML, ó, você já vai ter o resultado da parcimônia aqui, corrido 10 vezes, pode comparar esses 10 resultados aqui e ver qual que é a árvore mais parcimoniosa, ok? Aqui então é a melhor árvore de verossimilhança na verdade são as 10 árvores de verossimilhança para cada uma das corridas,
tá? E aqui ele compara cada uma delas e vê qual que tem a maior probabilidade e apresenta apenas uma para a gente aqui, ó, ok? E aqui são os logs, é como cada corrida foi realizada, ok? E aqui a informação geral da Best Tree, tá? Tranquilo, pessoal? Agora vamos dar o comando da linha 344. O comando da linha 344 é o comando para a gente realizar as amostragens, as técnicas de reamostragem de Bootstrap, ok? Então eu vou dar esse comando e vocês vão ver aqui rapidamente também a corrida vai ser realizada. Então aqui, ó, as réplicas de Bootstrap. Eu esqueci de explicar o comando, então eu vou voltar aqui, ó, para explicar o comando. A diferença entre o comando de Best Tree e o comando de Bootstrap é simplesmente que a gente muda aqui no traço N. Ao invés de colocar 10, a gente coloca alto MRE, coloca o B aqui também, e no N, aqui minúsculo, ao invés de ser best, a gente coloca boots, tá? Então ele já vai entender que você tem o bootstrap, o que ele quer, que você quer bootstrap. O alto RME aqui significa que você não define o total de bootstrap que você quer, tá? Isso aqui é uma abordagem melhor. Por quê? Porque você definia sempre 1000 pseudo-réplicas de Bootstrap quando você faz uma análise aí num programa como o Mega ou um outro tipo de programa. Nesse caso, como a gente não define, ele mesmo vai parar a corrida quando ele achar que os valores de Bootstrap já alcançaram uma estabilidade. O que significa isso? Bom, ele faz 10 réplicas de Bootstrap. O valor do ramo ficou lá num determinado ramo, a Armond B ficou em 30. Ele faz mais 10, ficou em 60 nessas outras 10. Isso significa que não está numa estabilidade, está variando muito. Aí ele faz mais 30, ou na verdade ele faz mais 10 réplicas. E aí ficou 60, depois mais 10 réplicas, 60, mais 10 réplicas, 60. Então os valores de Bootstrap então chegaram numa estabilidade. E quando chegar numa estabilidade, dentro do threshold, claro, uma análise estatística que ele mesmo faz, ele fala, bom, já é o suficiente, vai ser 60 mesmo e pronto. Então ele para a corrida. Isso reduz o tempo computacional da análise. Por quê? Porque você pode, ao invés de você ter que fazer sempre 1000, se em 100 já chegou numa estabilidade, ele não precisa chegar até 1000, fazer mais 900. Então você não vai perder tempo chegar até 900, até 1000, fazer 900 à toa, 100 já for o suficiente. Tá? Então essa aqui é uma abordagem bem interessante quando a gente trabalha com matrizes muito grandes. Se a matriz for pequena, não tem problema, você pode fazer sem problemas essa análise, ok? Se fazer 1000 sem problemas, mas quando a gente tem uma matriz muito grande que demora muito tempo, é preferível utilizar isso daqui. Então, olha, alcançou a estabilidade já nos 50, tá? Ele começa do zero, então 49 aqui já é 50 réplicas que ele realizou. Eu vou dar um ls-l e vocês vão ver aqui o arquivo, ó, que inclui todas as árvores de Bootstrap. Tá, pessoal? Ó, eu não vou ensinar agora como tirar a árvore aqui do servidor, mas então eu vou usar o comando cat para a gente visualizar ela. Se vocês derem um cat, isso aqui é um arquivo de texto. Eu vou mostrar a árvore para vocês em forma de parênteses. Ok? Olha aqui a árvore, bonitinho, escrita em forma de parênteses. E no Bootstrap, se eu der um cat aqui, eu vou mostrar todas as árvores para cada uma das 50 réplicas de Bootstrap. Tá? Então aqui, ó, as 50 árvores, resultado de cada uma das réplicas de Bootstrap. Então a gente vai ter que exportar esses dois arquivos, né, do servidor para o nosso computador, ok? Eu posso exportar isso com linha de comando e visualizar num arquivo, num programa como o Mega. Vocês podem visualizar essas árvores aqui num programa como o Figtree, sem problemas. Existe um outro comando aqui que, para finalizar então a parte da montagem da matriz, né, com o último vídeo, e análise para estimar a árvore, como o HackSML, existe esse comando da linha 347 até a 352. Para que serve esse comando? Bom, pessoal, vocês teriam que exportar essas duas árvores aqui, a Best Tree e a de Bootstrap, depois você fazer o consenso entre as réplicas de Bootstrap e, de repente, depois colocar os valores de Bootstrap na árvore Best Tree num programa por exemplo, no Photoshop, por exemplo, tá? Agora, isso dá muito trabalho. Então, existe esse comando que faz, esse comando da linha 347 e 352, que concilia os valores
de Bootstrap na árvore Best Tree. Simplesmente ele coloca os valores de Bootstrap na árvore de Best Tree, porque a gente quer apresentar a topologia da árvore de Best Tree, porque ela inclui comprimento de ramos. Mas nós queremos também o valor de suporte dos ramos. Então a gente concilia isso aqui e vamos exportar num arquivo chamado tree final, árvore final. Então vocês dão esse comando, pronto, automaticamente ele conciliou. Você dá um ls-l e vocês vão encontrar aqui em algum lugar, que eu não sei onde. Como é que é o arquivo final? Tree final, é alguma coisa final. Aqui, provavelmente essa daqui, bipartition, branch labels, tree final. Vamos dar, bom, tem dois aqui, vamos dar, aqui tem informações dos ramos, vamos dar um cat aqui, ver se é essa daqui, tá? Então aqui eu tenho o comprimento dos ramos, vamos dar um cat nessa outra aqui final também, ver o que ele salvou nas duas. Tem também uma outra árvore aqui, ó, aqui é informação tree final. Então aqui eu tenho o comprimento dos ramos, aqui pessoal, então tá aqui, ó. Esse aqui é o valor de Bootstrap, tá? Então eu tenho aqui os valores de comprimento dos ramos e eu tenho aqui o Bootstrap. Então é essa árvore aqui, ó, hackxml bipartition.tree underline final, que é o que vocês vão exportar para o computador de vocês e vocês vão ter a árvore com comprimento de ramos e o valor de Bootstrap. Querem fazer isso agora? Vamos, aproveitando que nós estamos aqui, eu vou exportar isso para o meu desktop, tá? E só para me ensinar vocês como é que faz isso, por linha de comando, e vamos visualizar no Figtree, ok? Então eu vou dar o comando pwd para saber em qual parte do computador nós estamos, então a gente está aqui. Então eu vou fazer o seguinte, scp para copiar de um servidor para o outro, eu sempre coloco o argumento -r, que seria diretório, então mesmo não sendo eu coloco, tá? Aí meu login é analysis, arroba o endereço do servidor 186.217.131.234, dois pontos, o caminho até o arquivo que eu quero, esse daqui é o caminho até o arquivo, tá? Barra qual que é o arquivo que eu quero esse daqui, ó, tá? Que é o que eu acredito que inclui o comprimento dos ramos e os valores de Bootstrap, espaço, aí eu simplesmente venho aqui em qualquer lugar, ó, do meu desktop e faço uma Ctrl+C, Ctrl+V de uma pasta e colo aqui, ó, ele já dá o caminho para essa pasta. Mas eu não quero jogar dentro da pasta filogeografia, eu simplesmente quero jogar dentro do desktop. Vou dar um Enter, ele vai pedir minha senha. Coloquei a senha, agora ele pede meu código de verificação. Só um segundinho que eu estou olhando no meu celular. O código de verificação, que muda a cada 30 segundos. Vamos ver, pronto, já exportou. Se a gente vier aqui para o meu desktop, nós vamos encontrar o arquivo aqui. Tá vendo, pessoal? Esse arquivo aqui deve abrir com o Figtree. Tá? Então, Figtree aqui, versão 1.4.4. Abrindo o Figtree. Abriu aqui o Figtree. Eu vou em File, Open, Desktop e a minha árvore. Ok? Ele vai perguntar aqui umas informações. Eu simplesmente vou dar um OK. E aí, pessoal, perfeito, nós temos a nossa árvore, tá? A gente está trabalhando com, o que nós temos nessa árvore? Um crocodiliano, um lagarto, uma ave e um mamífero. Quem que é a raiz de tudo isso daqui? A raiz de tudo isso daqui, vamos enraizar aqui em alligator, tá? Alligator, opa, alligator não, desculpa pessoal, anoles, fiz besteira, enraizar em anoles, tá? Ok, que é um dos primeiros grupos a divergir dentro de amniota. Lembrando que aqui a gente tem o grupo dos arcosáureas, né? Aqui sinápsida, ok? Então vamos olhar a árvore aqui, reescalonar. Você vem aqui, ó, a ordem da árvore. Vamos
aumentar um pouquinho a fonte dos terminais, né? Então ela tá bonitinha, fonte dos terminais, ó. Percebam que ela inclui os comprimentos dos ramos. Nós podemos, além de fazer isso, aparência, podemos deixar o ramo mais bonitinho aqui. E a gente quer os valores de bootstrap, não quer? Então a gente quer os node labels. Os node labels, só que apareceu valores aqui que não representam necessariamente os nossos. O valor aqui não significa nada. A gente quer o que? O label. O label e aqui o valor de bootstrap, pessoal. Então o valor de bootstrap, vamos aumentar também um pouquinho do valor da fonte. Tá? Então a gente tem aqui, ó, 100. Tá? Lembrando que, por exemplo, a raiz aqui é uma politomia na raiz, a raiz vai estar aqui uma politomia entre esse ramo e esse ramo, por isso que aqui não tem valor de bootstrap, tá? Então só vai ter nesse ponto aqui, porque aqui é uma politomia. Tá? A raiz da qualquer árvore filogenética é uma politomia, a gente só desenha ela bonitinho dessa maneira para ficar visual, tá? Mas esse ramo aqui com esse ramo aqui nada mais é do que uma politomia. Ok, pessoal? Bom, vamos finalizar aí o vídeo. Espero que vocês tenham gostado, aprendido bastante, tá? Então, até os próximos vídeos. Ok, pessoal? Até mais.